Você está ouvindo Creep Metal Show com Sérgio Pires. Creep Metal Show apresenta Histórias Fantásticas. Nos idos dos anos 70, quando ainda era menino e vivia às voltas com meu próprio mundo, conheci esse garoto. Seu nome era Benítez. Na verdade, ele não se chamava assim, mas vou usar esse nome por motivos bem pessoais. Benítez era um garoto recluso. Por volta dos 3 anos, fora cometido por varíola e desde então sua saúde não foi mais a mesma. Vivia adoentado e por qualquer gripezinha ficava de cama. Muitas vezes víamos ele olhando pela janela e até sentíamos pena. Bem, nem todos os garotos da rua sentiam pena, inventavam histórias fantásticas, mesmo sabendo que isso era muito errado. Eu até me divertia com algumas delas. A minha preferida era que ele seria um monstro alienígena que não se adaptou às bactérias da Terra e por isso vivia doente. Por isso o chamavam de o menino monstro da rua Clover. Benítez sequer frequentava a escola. Sua mãe, que era professora, até se afastou do trabalho para poder cuidar dele. Particularmente eu achava um tanto patético, com sua figura quase inumana, de uma brancura hospitalar que eu jamais vira em outra pessoa viva. Com o passar do tempo, passei a ter pena e um certo fascínio por ele. Muitas perguntas me vinham à cabeça: como deveria ser viver daquela forma? Como alguém poderia viver em eterna quarentena, simplesmente fechado em seu mundo? Benítez era uma criança e, sabendo como funciona a cabeça das crianças, ele deveria ser o mais infeliz dos meninos, pelo menos o mais infeliz da rua Clover. Certo verão, houve um surto de sarampo no bairro. Todos os menores de 16 anos deveriam ficar em casa por 15 dias, até que as medidas necessárias fossem tomadas pelas autoridades. Até lá, aulas foram canceladas, passeios proibidos e até uma boa parte do comércio teve seu horário reduzido. Como eu já tivera sarampo aos 6 meses de idade, não precisaria me preocupar. Mas por que sair de casa se não havia mais ninguém na rua? Passava as tardes andando de bicicleta. Em pouco tempo até estava gostando das ruas desertas. Dava um certo ar de poder em relação dos outros meninos. Queria que eles me vissem agora de suas janelas, todos se sentindo um pouco como um menino monstro da rua Clover. Poderia ser justiça poética se o próprio Benítez pudesse sair de casa e passear livre pelas ruas do bairro, mas nem tudo estava perfeito naquele verão. Numa dessas tardes, passei em frente à casa do Benítez e lá estava ele olhando pela janela, impassível como sempre. Parei bem em frente à sua casa e acenei para ele. E ele, por sua vez, me devolveu o cumprimento fazendo a saudação vulcana do Sr. Spock. Bem, pelo menos tínhamos algo em comum. Gostávamos da mesma série, e isso poderia ser um indicador de que ele não deveria ter vindo de outro planeta. Ou então, por que um alienígena estaria assistindo uma série de ficção científica? Foi o meu primeiro contato com ele. Acho que foi o primeiro contato dele com alguém de fora de sua casa. Os dias se seguiram e outros contatos foram sendo feitos, através da janela, é claro. Ele me mostrava alguns de seus brinquedos ou coisas que ele achava que eu pudesse achar legal, e eu, do lado de cá, fazia sinal com o polegar para cima ou para baixo, conforme o que íamos mostrando. Numa dessas tardes, ele teve a brilhante ideia de fazer cartazes escritos com hidrocor. Foi uma certa surpresa ao ver, ao invés de um boneco de ação ou de edição do Capitão América, um pequeno cartaz numa folha de ofício escrita em vermelho. Oi, tudo bem? Por que você não está de quarentena? Bem, eu não tinha trazido nenhuma folha de papel ofício, nem um lápis hidrocor, mas ao mostrar a folha seguinte estava escrito: do outro lado do muro tem papel e lápis, é para você. Corri depressa e encontrei dentro de uma sacola de supermercado algumas folhas e 2 canetas de hidrocor, uma azul e outra vermelha. Ele levantou novamente a primeira folha e voltou a me perguntar. Apressei-me em responder. Eu tive sarampo quando era bebê, estou imune.
Ele escreveu outra folha com letras grandes, cheias de exclamações. Legal. Peguei rápido uma folha e pus-me a fazer perguntas. Por que você não pode sair de dentro de casa? Ele logo ergueu uma folha dizendo, meu organismo não fabrica anticorpos. Deve ser horrível, respondi. Depende do ponto de vista de quem está observando, respondeu ele do outro lado. Nossa conversa seguiu tarde adentro até que chegou a hora de voltar para casa. Prometi que ia voltar no dia seguinte para mais conversa. Ele se despediu de novo com a saudação vulcana. Dia seguinte lá estava eu de pé, em frente à janela, tão ou mais ansioso que ele. Eu havia deixado algumas placas escritas de antemão e eu levei meu binóculos, que havia ganhado no Natal passado. Ele ia me ajudar na leitura. Conversamos sobre muitas coisas. O muro e a janela fechada não nos impediram. Ele me falou de sua vida e de como era cheia de solidão e, no entanto, cheia da mais profunda esperança. Benítez possuía uma profunda fé na vida e nas pessoas. E essa fé era o que mantinha são e vivo. Naquele verão, durante o breve surto de sarampo, havíamos nos tornado grandes amigos. Inclusive, tínhamos feito um tipo de pacto que depois do final do surto continuaríamos nos encontrando. Os dias se passaram e logo o surto foi devidamente contido. As aulas voltaram à normalidade e todos além de mim voltaram à sua rotina. O verão seguiria seu curso de normalidade. Voltei a me encontrar com meus amigos e retomamos os nossos velhos assuntos. Quando me perguntavam o que eu tinha feito durante a quarentena, eu simplesmente dava de ombros e respondia, nada demais, e mudava de assunto. E em pouco menos de um mês, já nem mais me lembrava do Benítez ou de como havia nos tornado grandes amigos durante a quarentena. 3 meses se passaram e desde o final daquele período sequer passava em frente à casa do meu ex-amigo Benítez. Na verdade, evitava a todo custo a Rua Clover. Depois de algum tempo, alguma coisa começou a doer em mim. Talvez sentimento de culpa por ter deliberadamente descartado meu amigo, logo em seguida eu não precisar mais dele. O fato é que eu me sentia tão mal por ter começado uma amizade que no fundo eu não iria adiante com ela. Foi numa tarde de domingo que eu, não aguentando mais a culpa, resolvi ir até a casa do meu velho ex-amigo. Aproveitei por ser um dia relativamente calmo e ao chegar em frente à sua casa, um nó se fez em minha garganta. Senti uma enorme vergonha e precisei de todas as forças para tocar a campainha e encarar a sua mãe, que não deveria estar morrendo de amores por mim. Contudo, fiquei muito surpreso ao ser muito bem recebido pela senhora Charlot, que me informou que Benítez havia falecido há pouco mais de um mês. Seu estado de saúde havia piorado e ele foi internado às pressas. Só umas poucas pessoas souberam do ocorrido. Fiquei profundamente triste com a notícia da morte do Benítez. Tentei não chorar, mas não consegui. Quando eu estava de saída, a senhora Charlot me entregou um pequeno envelope com muitas folhas e um pequeno caderno. Ela me disse que eram as anotações do seu filho Benítez, pequenos contos e poemas que ele escrevia. Ele mesmo disse que gostaria que fossem entregues a mim. Fui para casa me sentindo a pior das pessoas. Naquela mesma noite, uma forte tempestade varreu a costa e eu não conseguia dormir, não apenas pelos raios e trovões que assolavam a noite, mas minha consciência pesada me impedia de pegar no sono. Sentei na cama e apanhei o envelope com as anotações do Benítez. Logo no início, uma página com o desenho de um monstro de pele verde enrugada, semelhante ao monstro da lagoa. Aquele episódio do Twilight Zone, só que sua cabeça era imensa e ele possuía longos braços e olhos cheios de ódio. Tinha dentes imensos e mãos com dedos muito longos. Era realmente uma criatura horrenda. Ainda haviam outras criaturas no desenho, mas essa criatura em questão me deixou profundamente perturbado. Na outra página, um título escrito em caneta hidrocor preta, Os Contos do Gigante Caolho. Comecei a ler os textos seguintes e a primeira história se chamava A Cidade à Beira do Cemitério. Era uma história trágica e perturbadora sobre uma menina presa em uma cidade fantasma, mas o que me deixou mais perturbado foi a narrativa seguinte, chamada de O Demônio na Janela. Tratava-se de um estranho conto de um menino muito doente que não podia sair para brincar, mas um dia sua mãe fez um pacto com o diabo para ter sua cura, mas ela foi enganada pelo demônio e a única coisa que conseguiu foi ter seu amado filho possuído por um velho demônio. Sua mãe, é claro, não teve alternativas a não ser conjurar um feitiço para aprisionar o ser das trevas dentro do quarto que era de seu filho.
Ela teria se matado logo depois de ter descoberto que jamais teria seu pequeno filho de volta. Uma tragédia violenta e profundamente perturbadora. Depois de terminar a leitura, fiquei um bom tempo sem querer dormir. A noite seguiu-se com a tempestade e nos primeiros sinais de amanhecer, consegui finalmente dormir um pouco. Mas tive um estranho sonho com Benítez. No sonho, ele não tinha mais a aparência de um menino doente, nem tampouco o velho brilho em seus olhos. Ele tinha um semblante estático e um olhar malvado e ainda possuía uma estranha voz abafada. Ele me perguntou como eu estava e se tinha alguma história para contar. Respondi secamente que não conhecia história alguma e que não sabia contar histórias. Ele me sorriu sem mostrar os dentes e me falou em seguida que em breve eu teria muitas histórias para contar. Falou-me uma ou outra coisa que descobriu depois de morrer e me falou que o inferno era o pior lugar do mundo. Respondi-lhe que não acreditava em inferno e que não tinha medo algum. Mas você deveria ter, respondeu ele sorrindo, e desaparecendo no escuro logo em seguida. Fiquei um tempo na cama sentindo um estranho gosto na boca. Me senti péssimo aquele dia inteiro, me sentindo como se algo ou alguém terrivelmente sujo tivesse me tocado. Não quis fazer as coisas que costumava fazer no meu dia a dia. Não quis fazer as refeições nem conversar com quem quer que fosse. Fui para a janela observar o fim da tarde, certo que jamais me sentiria bem em relação àquela história. Fiquei observando a escuridão ficar mais intensa à medida que a noite se aproximava. Logo, tudo seria terrivelmente escuro.